Olha ela falando sobre telas novamente, né? Gente, eu vim em paz, tô até de verdinho, esperança, tô em paz aqui. Mas eu vim falar mais uma vez sobre maneiras para reduzir o tempo de exposição das crianças diante das telas, para que elas fiquem menos tempo, porque telas têm sido uns dos grandes malefícios no desenvolvimento infantil na primeira infância. Por conta de ficar muito tempo nas telas, o desenvolvimento motor das nossas crianças tem ficado prejudicado. E não é só o aspecto motor, vários aspectos no desenvolvimento da criança têm sido prejudicados e nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. E a questão principal é que essas crianças estão cada vez menos brincando, explorando, experimentando, se movimentando em ação. E isso tem feito com que elas não tenham domínio do próprio corpo, que é o conhecimento básico para todos os aspectos de aprendizado da sua criança. Inclusive, para o seu filho aprender conteúdos pedagógicos lá na escola, ele precisa inicialmente ter o domínio do seu próprio corpo. Se ele não domina o próprio corpo inicialmente, ele não vai dominar nada fora dele. Por isso que é tão sério essa questão de muito tempo sentado lá no sofá jogado em frente das telas. A gente precisa fazer com que essas crianças se movimentem. É muito sério os prejuízos que tem trazido para as nossas crianças na primeira infância. Vamos entender mais isso então nesse vídeo? Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Primeiro, deixa eu dar uma explicação, gente. Nesse fim de semana, eu tive uma crise de asma, eu sou asmática, e aí eu fiquei bem ruinzinha, minha garganta não tá legal, mas dá pra vocês me compreenderem, né? Então, por isso que eu estou assim. Mas eu tô bem, já tô medicada e faz parte da minha vida. Eu tenho isso desde os 5 anos, aprendi a conviver. Mas eu faço um tratamento pra isso, é que o clima aqui na minha cidade mudou, isso me afetou. Mas eu preciso continuar trazendo conteúdos pra vocês, porque o meu propósito de continuar ajudando vocês vai permanecer. Bem, explicado isso, para vocês não ficarem perdidos aí com a minha voz estar um pouco rouca, vamos então lá para o conteúdo desse vídeo. Segunda coisa que eu preciso explicar. Nesse vídeo, você não vai encontrar receita mágica, dicas práticas, nem maneiras de você tirar o seu filho, diminuir o tempo dele de exposição às telas sem estresse. Então, se era isso que você estava procurando, penso que esse vídeo não vai ser para você. Agora, se você está disposto a se empenhar, a gastar a sua energia para fazer com que o seu filho diminua o tempo em frente às telas, então as 6 maneiras que eu vou compartilhar nesse vídeo vão te ajudar. Depende de você, papai e mamãe. Depende da sua constância, paciência e amor, porque vai funcionar. Aqui no meu canal eu tenho 2 outros vídeos que eu dou outras dicas pra gente diminuir o tempo de exposição das crianças nas telas. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição abaixo, caso você queira assistir depois para complementar esse vídeo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: por que é importante limitar o tempo de exposição às telas das crianças pequenas? Primeira questão, porque tela vicia. Já é comprovado que lá no cérebro da criança as telas têm a mesma capacidade de vício, assim como drogadição. Da mesma forma que as drogas mantêm viciadas lá nos cérebros, a níveis neuronais, as telas também fazem isso. As telas foram pensadas com base na neurociência. Então tudo ali na tela chama a minha atenção. Quando eu entro lá no YouTube, o YouTube traz coisas que me agradam. Se você entra lá com a sua conta, ele vai trazer coisas que agradam a você. Que a proposta ali é fazer com que você consuma ali e fique o máximo de tempo possível. A mesma coisa no Instagram, no Face e outras redes sociais. Vai sempre colocar coisas para que você se interesse e sabendo daquilo que você já gosta. Porque ele vai analisando o que você vê, a foto que você curte, o vídeo que você vê, o que você procura saber. E ele vai analisando ali, né, um robozinho que vê tudo isso. E ele vai fazendo métricas e sempre trazendo questões que você gosta. Isso é pensado na neurociência. Isso é fazer com que a gente fique ali intertido com coisas que nos dão prazer. E isso vai fazendo com que o seu cérebro se acostume com aquilo, porque ali é muito fácil para você receber toda essa estimulação lá no seu cérebro. Coisa que na vida real é mais difícil, tem mais esforço, tem um processo pra gente receber um boom de alegria, de felicidade. Por exemplo, você estuda e daí você vai lá e faz uma prova e você se dá bem. Você recebe aquele prazer, aquela euforia, mas teve um processo pra isso, teve um esforço pra isso. Nas telas não, é apenas um clique e você já tem
esse prazer todo no seu cérebro. Segunda questão, da importância de diminuir o tempo das crianças. A criança perde a noção da realidade. A criança vai começar porque o cérebro dela é imaturo. Lembra? Criança. O cérebro dela está em evolução. Ela ainda não tem a parte racional e lógica formada no seu cérebro. Por isso que ela acha que tudo que acontece lá na internet acontece na vida real. Lá na internet é tudo à base de um clique. Clicou, já mudou. Clicou, outro vidinho. Clicou, encaixou algum joguinho. E aqui, na vida real, não. Depende de esforço, de tentativa e erro. Depende de mim. Eu preciso fazer para que aconteça. Então, a criança vai perdendo essa noção do que é digital e do que é real, de tanto que ela ficou ali instigada por tudo aquilo que as telas oferecem. Terceira coisa, telas na primeira infância não contribuem com o desenvolvimento da criança. Telas não ajudam a criança a falar, não contribuem com conhecimentos pedagógicos, não contribuem com coordenação motora fina. Isso é mito, não há isso. Para que a criança desenvolva a fala, eu não sou fonoaudióloga. Para você que me segue, você já sabe. Se você não sabe, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista, especialista na primeira infância. Eu fiz um curso de formação com uma fono sobre fala, para aprender de forma caseira como eu, na minha profissão, posso auxiliar o desenvolvimento da fala. Eu aprendi lá que as telas não influenciam a fala, porque a fala precisa de realidade, precisa de conexão, precisa de olho no olho, precisa de movimentação. E as telas não fazem nada disso. A tela é um sistema passivo. Eu estou na frente dela apenas recebendo. Eu não tenho que devolver nada para ela. E na realidade não é assim. Na realidade, se eu não fizer algo, as coisas não se movem sozinhas. Quando a criança está brincando com blocos de montar, se ela não fizer nada com aqueles blocos, eles não vão fazer. Alguma coisa eles vão ficar ali paradinho. Para a fala ocorrer, a criança precisa de conexão com pessoas. Ela precisa ver o movimento da boca acontecendo, ela precisa ser estimulada, ser chamada a atenção, ser engajada para desenvolver a fala. E a tela não traz nada disso. Conhecimentos pedagógicos também não há. Para que a criança seja considerado que ela aprendeu realmente alguma coisa, ela precisa aplicar aquilo em várias formas diferentes, diversas vezes. Porque senão não é aprendizado, é apenas memorização. Ela só memorizou, mas ela não aprendeu, porque ela não sabe dar contexto para aquilo. Ela não sabe o que fazer com aquela informação. Então isso não é aprendizado. Questão de coordenação motora fina. Coordenação motora fina não é movimento de pinça. Pinça é o final de toda a questão da coordenação motora fina. Coordenação motora fina é rosto, face, língua, boca, mãos, pés. E quando a gente fala em mão, não é só pinça. Pinça é só uma posição. É uma posição para eu segurar o lápis da escrita, por exemplo. Mas não é a única posição que tem para segurar, né? A pinça trípode que a gente fala, né? De segurar aqui e a outra tá apoiando. Não é a única. Então, a coordenação motora fina, quando a gente fala em mão, a gente tem que pensar no braço inteiro. Desde o ombro, desde o braço, o antebraço e mão. E a gente tem que trabalhar com força desse braço quando a gente fala em coordenação motora fina, não só em movimentação. Então, de modo geral, quando a gente pensa em coordenação motora fina, a gente pensa em estimular esse movimento de pinça. Mas isso não é. Isso é final de todo um processo que a criança precisa ser estimulada. Então, tudo isso é mito, isso não ajuda nesses desenvolvimentos. A única coisa que, ao meu ver, que eu vejo que as telas contribuem na primeira infância é a questão de familiares, parentes morarem longe. E aí a gente fazer o recurso para que essa criança tenha contato por videochamadas. Só. Fora isso, não tem nenhum. Em tudo que eu já estudei na ciência, não vejo nada. Se você quiser me falar que isso estimula alguma coisa no teu filho na tela, conta lá nos comentários que eu coloco pra você outra coisa que na realidade vai realmente estimular o seu filho. Mas tela é passiva, lembra disso. Tela é passivo, não faz eu me engajar e eu tenho que fazer nada ali, ele é passivo. E a quarta e última questão é que a criança desaprende a conviver socialmente e em família. Quando a gente vive socialmente, a gente precisa aprender a respeitar, a gente precisa aprender limite, a gente precisa ter empatia. E nas telas, eu não tenho convívio nenhum social, muito menos familiar. Não tem ninguém ali tentando pegar o meu celular de mim, que acontece na hora que eu tô brincando com um brinquedo e eu vou ter que resolver aquele conflito. Não tem nenhum brinquedo
dedo que estragou na minha mão para eu resolver aquela questão. Não tem nenhum fator social acontecendo ali. Então a criança vai desaprender a conviver com outras pessoas. E isso é muito perigoso. Porque você imagina que a sua criança não vai ficar criança para sempre, ela vai crescer. Quando ela chegar na adolescência, ela ficar trancada lá no quartinho dela só nas telas. O risco que isso é, você nem sabe. Às vezes tá lá na darknet, com coisas horrorosas, falando com pessoas horríveis e chamando a atenção do seu filho e você não tá nem sabendo. Ele tá sendo seduzido por coisas ruins, chamando para fazer um desafio daqui e dali. A gente tem visto isso acontecer. A gente sabe que isso é real. Isso pode acontecer na nossa casa, não é só na casa do vizinho que isso acontece. Então o seu filho precisa, na primeira infância, aprender a conviver socialmente, aprender a conviver em família. E isso é só na prática. A tela não ensina isso, pelo contrário, a tela faz isso ser desaprendido, porque ele vai aprender a lidar só com ele, com a necessidade dele, vai ser egoísta e não vai aprender a lidar com o outro. Segunda questão que eu quero falar com vocês antes de entrar nessas 6 maneiras, e depois que eu falar isso eu já vou trazer as 6 maneiras para vocês. Quais são os efeitos negativos que as telas podem trazer para as crianças? E agora eu vou ser um pouco mais de trazer para vocês dados científicos para vocês saberem que isso não é achismo meu, não é fantasia, isso é real. E um estudo muito interessante que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostrou algumas consequências do uso de tela no cérebro. Esse estudo foi conduzido por 10 anos com 11 mil pessoas em 21 cidades para demonstrar os efeitos da tela. E aí tela a gente entende celular, iPad, computador, TV, tablet. Então foram ver os efeitos, né, da tela no cérebro de crianças, adolescentes e adultos. E algumas hipóteses geradas a partir desses estudos foram as seguintes. A número 1, o uso constante de tela provoca atrofia do córtex cerebral, com possíveis diminuição da receptividade de informações sensoriais, visão, audição, tato, olfato. Para você que me segue, você sabe que aí também tem o sistema vestibular e o proprioceptivo dentro dessa questão sensorial. Voltando então para os dados. Então, diminuição, né, dessa receptividade de informações sensoriais, porque acabam sendo menos estimulados durante o uso de telas do que em outras atividades. Então, o que seria essa atrofia, né? É a diminuição desse cérebro. E aí essas receptividades por meios sensoriais vão diminuir porque não estão sendo usados. A número 2, há sinais de aumento importante da velocidade da maturação cerebral relacionada ao uso de telas, ou seja, aceleração do processo de envelhecimento cerebral. Olha só que conclusão chegaram, hein? O cérebro começa a envelhecer antes do período, ele vai maturacionar mais rápido. Número 3, durante o uso de mídias sociais, há evidências do aumento da liberação de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao vício. A liberação dessa dopamina é lá no cérebro que acontece. Ou seja, há evidências que serão mais bem estudadas de que pode viciar quimicamente como uma droga. Lembra que eu falei para vocês? E eu sugiro para vocês procurarem Augusto Cury. Augusto Cury fala muito sobre o vício digital para as crianças, tá? Então, olha aí o que eu disse para vocês antes, que vicia, e é real, vicia, por causa desse excesso de dopamina, né? É esse neurotransmissor de prazer, e aí você cada vez quer mais, cada vez quer mais, cada vez quer mais, cada vez quer mais. E um segundo dado que eu quero trazer é de um autor chamado Desmourget. Ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França. Na experiência dele, na neurociência, nos estudos dele, dentro da questão da neurociência cognitiva, viu que há centenas de trabalhos feitos dele com crianças e adolescentes e ele critica duramente as teorias pró-tecnológicas que são largamente citadas hoje em dia. Segundo esse autor, de acordo com essas pesquisas que ele tem, o bombardeio digital mexeu com os nossos neurônios até agora e deve ter sido para pior que esses bombardeios aí fizeram no nosso cérebro. Ele falou que até agora mexeu, que vai ser pior ainda. Esse professor fala que a exposição a telas não tem benefícios nenhum para a inteligência, uma vez que dificulta que as áreas melhor se comuniquem. Lá no nosso cérebro, as áreas do cérebro eles estão a todo tempo se comunicando. Por isso que há muito aprendizado, há muita estimulação quando a gente estimula muitos sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente leva uma criança
para brincar num espaço de natureza. Todos os sentidos praticamente estão ali participando. A visão, está vendo tudo, está olhando na onde que está pisando, conhecendo as coisas. O olfato, sentindo o cheiro da grama, das árvores. O paladar, que essa criança vai ver uma flor diferente e vai querer trazer na boca, principalmente se ela estiver na fase sensório-motora, que é a fase de trazer tudo na boca. A audição, os ruídos de insetos, de barulho de vento, de árvore balançando, de passarinhos cantando. Tá ouvindo tudo ali naquela natureza. Tato, de colocar a mão em tudo e sentir inúmeras texturas diferentes. Textura da árvore, das flores, da folha, da terra, da grama, da areia, de pedras, de elementos naturais, como cascas, pedacinhos de pauzinhos, né? A propriocepção também tá ali. O que seria ativar essa propriocepção? Por exemplo, a criança está andando em textura descalço, tá ao mesmo tempo tato e ao mesmo tempo os fusos musculares, que é algo que é interno lá nos músculos nossos, eles vão avisando para o cérebro, olha, você está andando numa superfície irregular, cérebro. Então você precisa avisar para o músculo que você precisa se segurar aqui nessa superfície. Então manda tônus, manda força aqui para o músculo ficar ali. Isso é a propriocepção, essa conversa da musculatura com o cérebro. Tem ali envolvido também o sistema vestibular, que faz parte dessa questão sensorial, que é o equilíbrio da criança estar andando ali e dela não cair. Então, continuando aqui, mostrando as pesquisas, um terceiro autor que vai aparecer aqui, ele fala assim: quando os pais fornecem à criança um vídeo no celular ou no tablet, isso ativa as vias de processamento cerebral que são predominantemente passivas, explica o médico Rodrigo Machado, do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esse tipo de atividade passiva ocupa um tempo em que o bebê, a criança, poderia ser estimulado com atividades mais ativas, que aperfeiçoam a capacidade de coordenação motora e outras habilidades importantes nessa faixa etária. Lembra que eu disse para vocês que telas é passivo, que não estimula em nada para a criança se integrar, se engajar, mexer, pegar, experimentar, experienciar? Mais uma prova científica. Uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em parceria com outras instituições, dá uma dimensão do prejuízo que o acesso aos celulares e tablets e qualquer outras telas nos primeiros anos de vida da criança podem trazer. Os cientistas acompanharam 3.155 crianças cearenses desde o nascimento até elas completarem 5 anos de idade. E eles descobriram que, em média, 69% de todos os participantes foram expostos a um tempo excessivo de tela. O trabalho apontou que cada hora de uso desses dispositivos eletrônicos diminuiu consideravelmente a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e de sociabilidade das crianças pequenas. Lembra que eu falei para vocês da questão de desaprender a conviver socialmente e familiarmente? Então, eu trouxe essas questões científicas para corroborar com o que eu já falei para você. E se você quiser ler um pouquinho mais, eu vou deixar o link de todas essas pesquisas que eu compartilhei com vocês na descrição, caso você se interesse e queira ler mais sobre isso. Agora que eu sei todos esses prejuízos e sei que não é somente a nível motor, é a nível neurológico, o que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso te ensinar a como você perceber quais são os sinais que o seu filho está te dando de que ele está passando muito tempo em frente às telas. O primeiro sinal é que o seu filho quer usar as telas o tempo todo. Se o seu filho pede telas o tempo todo, se quando vai comer quer tela, se quando tá fazendo nada, um momento de entretenimento quer tela, em todos os momentos quer celular, fica alerta. Pede tela o tempo todo, não brinca sozinho, não quer fazer outras coisas, isso é um primeiro sinal que vai te chamar a atenção. Segundo sinal, quando essa criança fica sem telas por muito tempo, ela fica muito irritada, fica mais chorona, brigando, pode até falar palavrões vindo em cima de você pra te bater porque tá querendo a tela e você não quer dar. Ou se você tira a tela da criança e ela faz tudo isso, se irrita com facilidade, chora, fica brava, esse humor dela é modificado. Um segundo sinal que você tem que se atentar, que tá indicando que o seu filho tá excessivamente e ele pode estar viciado em telas. E o terceiro sinal,
não se interessa por brincar, não tem vontade nenhuma de brincar, não brinca sozinho. É um terceiro sinal que a gente não espera isso de criança. A gente espera que a criança brinque, não necessariamente com brinquedo. Ela pode ir lá para a cozinha da mãe, abrir os armários e ficar mexendo nas coisas, tentar explorar alguma coisa que a gente chamaria de bagunça, né? Fazer uma arte. Mas a criança tem que estar em constante exploração, experienciação, experimentação. Se a criança não está fazendo isso, é um alerta. Alguma coisa está acontecendo e uma das causas é esse tempo excessivo nas telas. Porque ela ficou tanto ali nas telas que ela desaprendeu a explorar o mundo real. Ela não sabe fazer isso. Então, por isso que ela não faz. Então, vamos lá para 6 maneiras de reduzir o tempo de telas das crianças pequenas. Primeira maneira. Crie regras de uso das telas. Lembre-se que você é o adulto e você já tem todo o seu cérebro formado. Você já tem a parte do seu cérebro formado que te leva para a razão, que te traz o limite, o freio de você saber quando parar. A criança não tem isso. A criança ainda está em formação neurológica. Então ela não tem esse domínio que você tem. Então lembre que você tem e que você é o adulto. Se você não impor esse limite, essas regras de uso, a criança sozinha, pequena, não vai dar conta de fazer isso. Então crie regras para a quantidade de tempo que essa criança vai ficar de frente das telas. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o uso de telas para crianças de até 2 anos seja 0 e 3 anos para cima até 6, 1 hora por dia. E eu ainda falo que essa 1 hora não seja direto, seja picado, que seja um pouquinho de minutos aqui, um pouquinho ali, até chegar 1 hora. Mas já tem neurologistas falando que era bom que até 6 anos fosse 0 tela, de tão sério que essa questão de telas tem afetado o desenvolvimento como um todo das nossas crianças. Mas cada família vive a sua realidade, mas que tem que ter limite, tem sim. Tem que ter horário para começar e tem que ter hora para terminar. Segunda maneira, reserve um tempo de lazer junto com o seu filho, sem tecnologia. Você, papai e mamãe, coloca aí de acordo com a sua realidade, com o tempo disponível que você tem, reserve um tempinho para o lazer. Porque lembra que disse que se essa criança ficou viciada em telas, ela desaprendeu a conviver socialmente em família, ela desaprendeu a brincar. Então, quando você for fazer esse lazer com o seu filho, você vai mostrar para ele como que é legal viver no mundo real, como que ele pode se divertir, o que ele pode fazer. Você vai dar algo que ele precisa, o seu tempo. Quando você dá o seu tempo para o seu filho, isso é um fator de segurança para ele e é um fator de impulso para que ele se desenvolva melhor, porque você deu o que ele mais precisa: presença de pai e mãe e tempo de pai e mãe com qualidade. Isso é bom para o seu desenvolvimento emocional. A emoção da criança está bem, todos os aspectos de desenvolvimento dela vão ser bem formados. Então tenha esse tempo para isso, para ensinar o seu filho que é legal conviver socialmente, familiarmente, como que ele pode brincar, como que ele pode fazer para experimentar, para explorar as coisas. Terceira maneira, ofereça atividades alternativas que estimule a imaginação e a criatividade da criança. Não adianta você tirar as telas do seu filho e falar assim, vai fazer alguma coisa. Lembra, ele desaprendeu a brincar, ele não sabe como brincar, principalmente se é uma criança que ficou viciada em telas. Você dá alternativas de atividades para o seu filho fazer. E há atividades que vão ativar a imaginação e a criatividade, porque o fato de ficar lá nas telas muito tempo vai atrapalhar a imaginação e a criatividade. Porque nas telas a criança não tem que inventar nada, não tem que criar nada. Ela recebe tudo pronto, tudo tá ali para ela. Ela só tem que clicar, consumir, apertar aqui, encaixar ali. E na vida real não, ela tem que inventar. Você dá o brinquedo, né, por exemplo, as peças de montar, e ela tem que inventar alguma coisa para fazer com aquilo, senão as peças de montar vão ser simplesmente peças ali soltas, né? Então não adianta tirar das telas. Oferte opções para que o seu filho escolha o que ele quer fazer. Ah, e isso vai ser para sempre? Não, não vai ser. Você vai observando, você vai dando. Daqui a pouco, conforme vai reduzindo o tempo dele nas telas e ele vai tendo mais engajamento no mundo concreto, explorando, experienciando, experimentando, daqui a pouco ele volta a inventar as brincadeiras dele. Quarta maneira, estimule o seu filho a ser mais ativo e envolvido com o mundo à sua volta. Uma outra coisa legal
é aquilo que eu falei antes. A criança desaprendeu a conviver socialmente e em família. Então estimula o seu filho a ser ativo, se movimentar corporalmente e se envolver no mundo real, se envolver em questões sociais, proporcionando para ele momentos em clubes, praças, parques do bairro, ou você tem parquinho lá no condomínio que você mora, leva lá. Então locais públicos para ele ter acesso a outras crianças. Ou você mesmo convida alguns amigos para vir na casa brincar junto com o seu filho. Então proporciona esses momentos de ambientes que tragam questões sociais de relacionamento com outras crianças. Se possível, tenta fazer isso todos os dias. Se tem parque próximo à sua casa, leva todo dia lá para ficar alguns minutos lá brincando e entrosando com outras crianças. Vai se envolver com movimentação, além de gastar essa energia que vai ser ótimo, e vai ter esse convívio social de aprender a lidar com o outro, de aprender a lidar com as regras, com a empatia, com o respeito. Então, proporciona isso para o seu filho. Não dá para ser todos os dias? Beleza, vê a sua realidade, se organiza, mas pelo menos que tenha, nem que for uma vez na semana. Quinta maneira, dê responsabilidades para o seu filho. Mesmo sendo uma criança pequena, ele já pode, desde pequenininho, aprender a ser responsável por algumas atividades domésticas da casa. Aqui no meu canal, eu tenho vídeos que eu falo só sobre isso, como que você faz para inserir o seu filho nas atividades domésticas, por que é legal, o que isso ajuda no desenvolvimento, e eu vou deixar o link desse vídeo que eu falo mais sobre isso na descrição abaixo. Dê algumas responsabilidades para ele, porque ele vai aprender que primeiro vem a responsabilidade e depois a diversão. Ele também vai aprender que ele é um ser daquela casa e que ele faz parte daquela família e que cada um tem a sua responsabilidade e ele também tem a responsabilidade. Ele vai se sentir mais útil ali, ele vai se sentir pertencido àquela família. E que atividades da casa a criança poderia fazer? Vou deixar algumas sugestões. Organizar o próprio quarto, enxugar louça, preparar a mesa para as refeições, cuidar das necessidades de algum animalzinho de estimação, guardar os brinquedos, colocar uma roupa suja lá na cesta de roupa suja, enfim, atividades assim. E vai ser a responsabilidade daquela criança, ela que tem que fazer aquilo. Você não precisa encher o seu filho e que ele seja um adulto fazendo isso, ele vai fazer de acordo com a habilidade que ele tem, do jeitinho dele. E a sexta maneira, seja um exemplo para o teu filho. Não adianta de nada você querer que o seu filho diminua o tempo nas telas se você não está dando exemplo para ele. Lembre-se que a criança pequena aprende muito mais vendo do que ouvindo o que você fala. Primeiro, você conquista o olho do seu filho. Conquista como? Você dando o exemplo. Depois que ele aprende com você, vendo o seu exemplo, agora ele está pronto para ouvir o que você tem a falar para ele. E é ouvir sem grito, com voz baixa, manso, paciente, amorosamente e constantemente, até que isso vai entrando na cacholinha do seu filho. Então, se você quer que o seu filho diminua o tempo de telas, isso tem que começar com você. Essa deveria ser a primeira maneira, mas eu deixei por último para não assustar. Mas você precisa dar o exemplo. Você também tem que começar a diminuir o seu tempo. E você também tem que ter limite dentro da sua realidade. Se você trabalha, com internet, enfim, como é o meu caso, mas coloca limite. Coloca lá horários para começar, tem vários usos de recursos que a gente tem nas telas que podem nos auxiliar para que a gente não fique ali perdendo tempo, que a gente faça uso real daquilo que a gente precisa mesmo. Então começa a dar o exemplo pro seu filho, porque isso também vai ser um motivador para ele. E outra, ele não vai jogar na sua cara de que, você me proíbe, mas e aí? Olha o que você tá fazendo. E um incentivo para vocês. Reduzir o uso de telas é hábito. Isso não vai ser da noite pro dia. Você fazendo, dando o exemplo, você começando a reduzir primeiro para então poder fazer isso com seu filho. Isso é hábito, tá? Isso vai se tornar um hábito conforme você vai fazendo. Outra questão. Essas maneiras que eu deixei para vocês são maneiras para você ver qual delas se adequa à sua realidade e você experimentar elas e desses outros vídeos que eu falei, que eu vou deixar o link na descrição, para você ver o que é real para você, o que funciona para você. E lembre-se que estratégias não são regras, são estratégias que você vê de acordo com a sua realidade se isso funciona ou se você precisa dar uma modificadinha nela. Mas a estratégia é só pra gente pegar e trazer e organizar de acordo com a nossa realidade. E lembre-se que está tudo bem se nada dessas estratégias, maneiras funcionarem todos os dias. Porque vai ter dia que seu filho vai ficar chorando, gritando, berrando, atrás de você, pedindo as telas. E pode ser que você ceda. E nesses dias,
você só vai pensar em sobreviver aquele dia, em sair daquele dia vivo, tenho certeza disso. E aí nesse dia, você vai decidir qual guerra que você tá afim de lutar e qual que você tá afim de perder. Mas lembre-se sempre de ter equilíbrio. Mais difícil que seja da criança ficar pedindo, você não está sendo malvado com seu filho. Você está ajudando ele, porque ele não tem controle sobre isso. Ele não tem cérebro para se controlar. Nós adultos que já temos essa formação, a gente também tem vício. Imagina as nossas crianças que não têm a formação. Então, vai com constância, paciência e amor, porque vai funcionar. E lembre-se, é rotina, é hábito, é hábito. Não adianta fazer uma vez só, uma semana e achar que vai dar certo. Você tem que fazer constantemente. Vai, porque vai funcionar. A prática leva à perfeição. Vai funcionar. Vai virar um hábito. Agora o poder está em tuas mãos. A escolha está nas tuas mãos. Você já sabe o quanto que isso prejudica o desenvolvimento do seu filho, mas você que faz as suas escolhas. Afinal, o filho é teu, a criação de filhos é tua. Eu só tô aqui para te dar bagagem de conhecimento e aí você decide na sua realidade o que funciona e o que não funciona para você. E tá tudo certo. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like para mim. Se você quer saber mais conteúdo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!